Olá, olá, olá! Que prazer estar aqui com você. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar com você. Eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre o que você tem feito por você. O que é a sua vida neste momento? Teve toda essa complicação aí esse ano, né? Então, essa questão de pandemia, então eu sei que atrapalhou muita coisa, muitas vidas. Eu sei que mexeu com muitas vidas, né, muitas vidas até se foram por conta dessa pandemia. É um momento muito complicado e delicado, mas eu quero, passar assim, uma dica, um alerta para você que está aí. Por quê? A gente acaba esquecendo da gente, né. Então, assim, a gente acaba não cuidando da nossa saúde, não cuidando do nosso emocional, dos nossos sentimentos. Então a gente acaba deixando de lado, a gente começa a cuidar dos outros, começa a ajudar os outros, começa a ver: "Ah, meu amigo está precisando de uma ajuda porque está com depressão", "A minha tia está precisando de uma ajuda porque ela está doente, está debilitada", sempre a gente está procurando ajudar alguém e a gente esquece da gente, né. Então, assim, nesse momento, principalmente, que a gente está passando, eu tenho certeza que você não se dedicou um minutinho para você todos os dias. Para pensar no que você pode fazer para melhorar a sua vida, no que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, o que fazer para melhorar a sua autoestima. A gente acaba, assim, se desdeixando, né, por conta da situação. A gente está muito em casa, então não precisa sair, então ninguém vai me ver, não preciso me arrumar, não preciso fazer nada. Então a gente acaba, deixando se levar pelo momento, né, pela situação, pela pelo que todo mundo está vivendo, né, no caso, pela pandemia. E eu quero que você, assim, se toque, né, porque a gente está aí, a gente está vivo, né, a gente tem uma vida aí toda pela frente, se Deus quiser. E aí eu quero que você pense um pouquinho: "Ah, olha, o que que eu posso fazer por mim?", né. Então, de repente, você ficou um pouco abalado com essa situação. Você ficou abalado? Fala aí pra mim. Sabe, eu fiquei abalada na situação, principalmente no começo, porque no começo que, assim, é tudo muito novo, ninguém sabe nada sobre nada, ainda está em teste a doença, ainda não se sabe como que cura, ainda não se sabe como prevenir, não sabe nada, então a gente fica muito apavorado, né. Então no começo eu fiquei muito apavorada mesmo. Só que aí depois vou ter que fazer uma pausa, porque tem sempre a participação dos meus cachorros, né, nos meus vídeos. E e aí depois a gente não é que a gente vai relaxando, a gente acaba, assim, tranquilizando com a situação, né. Apesar de que não devemos ficar muito tranquilos, porque é uma situação que ainda não se sabe muita coisa, ainda não tem a cura, ainda não tem a vacina, né, então a gente tem que se cuidar. E qual a melhor forma de nós nos cuidarmos? Bom, aí que tá. Você pode fazer várias coisas por você. Você pode prevenir, você pode, aumentar a sua imunidade para você, se de repente tiver algum problema, tiver alguma doença, alguma coisa, você sair bem dessa. Então, tem como a gente, proteger da situação, não deixar o nosso emocional ficar abalado com a situação, né. E como que a gente faz isso? Existem algumas formas de fazer, existem alguns métodos, né. Então, uma dessas formas, um desses métodos são terapias. "Ah, mas eu não gosto de terapia". Quem aí não gosta de terapia? Quem aí não gosta de psicólogo? Nossa, gente, eu sempre tive um pavor de psicólogo, eu tinha aquela crença limitante na minha cabeça, né, sobre psicólogo.
Mas assim, toda forma de terapia é muito bem-vinda, ajuda e ajuda mesmo, né. Então, assim, tem algumas formas que são um pouco mais, concretas, né, e tem algumas formas que são imperceptíveis, mas que curam da mesma forma, né, que nos protege da mesma forma, que nos previne, que nos melhora, que nos deixa mais paz. Então, como que é uma dessas formas para a gente ficar mais tranquilo, para a gente poder aumentar a imunidade? Olha só, para quem não me conhece, meu nome é Lígia e eu sou terapeuta holística. Então, o que que faz terapeuta holística? Terapeuta holística, a gente trata corpo, mente e alma, não somente um sintoma. Se você está com dor de barriga, eu não vou te dar um remédio para melhorar essa dor de barriga, mas eu vou controlar o seu emocional para você não ter aquela dor de barriga. Ou se você sofre de enxaqueca, por exemplo, por que que você tem enxaqueca? Você sabe qual é o motivo da doença? É onde a gente trabalha, é onde a gente vai, a gente procura a causa e não somente melhorar o sintoma ali na hora. Existem algumas técnicas para melhorar os sintomas também, por exemplo, usando a aromaterapia, mas além de melhorar os sintomas, ela também melhora o, a causa do problema, né? Espera aí um pouquinho. O que fez com que aquela doença chegasse até você, o que fez com que aquela doença instalasse em seu corpo. Né? Então, para isso, a gente usa algumas terapias, como eu disse, e a que eu mais gosto, que eu tenho um resultado muito bom e muito rápido, é o Reiki. Não sei se vocês conhecem o Reiki, vocês conhecem? Coloca aí para mim. Quem aí conhece Reiki? Sabe o que é Reiki? Como que ele age no corpo? O que que é? Então, eu tenho um vídeo no meu canal, aqui no meu canal, onde eu falo sobre Reiki. Foi uma transmissão também que eu fiz, tá? Uma live. Então, eu tenho esse vídeo aqui, se você não sabe muito bem do que se trata. Então, se tiver curiosidade, vai lá. Coloca em 2 vezes a velocidade para você assistir mais rápido, mas dá uma olhadinha para você saber o que que é. Então, olha só, nossa, tem algum cabelo aqui me incomodando. Então, olha só. É, O reiki, ele trabalha de forma indolor. Ele trabalha sem a pessoa ter que vivenciar de novo aquela aquele momento que fez com que gerasse a doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma de infância e trouxe essa informação em suas células, e aquilo ali virou, uma doença física. Muitas vezes a pessoa não sabe que é aquilo que gerou a doença física, não sabe que foi por conta de um trauma, mas aquele trauma está ali, ele está na sua célula, ele está no seu DNA. E aí, o que que você faz? Você, porque às vezes também é um trauma que não é só seu, mas é que foi da sua mãe, ou que foi da sua avó, ou que foi de algum antepassado seu, e você carrega aquilo, você vai trabalhar aquilo com o reiki. O reiki trabalha, como eu disse, corpo, mente e espírito. Então, essa questão que a gente não vê, né, que é mais a questão espiritual, nós vamos trabalhar os corpos sutis, que são, né, algumas pessoas falam, chamando de aura, né, os nossos corpos. Então, o reiki, ele vem trabalhando de fora para dentro, né, o último destino dele é o corpo físico. Então, ele vai trabalhar assim. Então, por exemplo, se é uma doença que você carrega de alguém, de algum antepassado, ele vai começar tratando lá de fora, né? Vai começar tratando. E na hora que chegar no seu corpo físico, ele começa a tratar aquela doença que já está instalada ali. Então, uma pessoa com uma doença, por exemplo, autoimune, ela é tratada de fora para dentro, né? Então, olha só, o reiki ele é excelente,
ele tem um resultado, uma resposta muito rápida, mas não adianta você falar que vai fazer uma sessão de reiki que vai curar, tá? É um processo, né? Toda terapia holística, ela depende de um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de tempo, para você conseguir um resultado físico ali, tá? Como eu disse, tem alívio de sintomas, como, por exemplo, a aromaterapia, os óleos essenciais, mas para tratar a causa da doença, você precisa de um pouco mais de tempo. Não é igual uma depressão, uma ansiedade, um problema de artrite, de lúpus, qualquer doença que for, né? Enxaqueca. Então, você tem a melhora ali imediata, inclusive se é feito reiki ali no momento em que a pessoa está com dor, alivia aquela dor, mas o tratamento é necessário em torno de 8, 10 sessões, vai depender muito do corpo daquela pessoa, né? Cada um age de uma forma. Para você conseguir eu não vou falar cura não, tá? Mas eu vou falar assim uma melhora muito grande, tá? Mais um pouquinho de água. Por exemplo, já existe comprovação científica que o Reiki mata células cancerígenas. Então não é apenas um estudo, são vários estudos. Então, ou seja, o Reiki pode promover a cura do câncer, né? Isso não é muito difundido aí, mas é algo que já foi estudado, já foi comprovado, tá? Então, tem várias coisas que o reiki trabalha. E a pessoa não precisa sentir dor, não precisa ter mal-estar, não precisa ficar triste, não precisa ter aquela angústia, né? Aquela que às vezes algumas outras terapias fazem você trazer o problema para a consciência para poder tratar, né? Então, o reiki ele não precisa de nada disso. Ele é uma terapia indolor, né? Não tem dor, é apenas a energização com as mãos e trata de forma silenciosa. E o resultado, gente, nossa, é maravilhoso. E a sensação de relaxamento que você tem após uma sessão de reiki é mais maravilhosa ainda. Então, olha só, hoje eu estou aqui falando bem rapidamente sobre isso, né? Mas querendo alertar você sobre você se cuidar mais. E na terça-feira, dia 17/11, às 8 horas da noite, teremos uma live sobre a influência dos chakras em nossa vida. Então, os chakras são pontos energéticos que são encontrados ao longo do nosso corpo e eu vou falar o porquê que eles têm influência em nossa vida, como que eles funcionam, como que eles agem em nossa vida, tá? Então, olha só, fica aqui também o convite para você participar dessa live. Eu vou deixar aqui embaixo, vou escrever aqui o link do, do cadastro lá para você se cadastrar, para você receber o link da live, tá? Então, se cadastra, tem na minha bio também do Instagram, o link tá lá também, você pode entrar no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, me segue, eu posto todos os dias conteúdo sobre como você ter uma vida melhor de forma mais natural, tá? Usando reiki, usando aromaterapia, e também faço envio de reiki todas as quartas-feiras, ao vivo, pelo meu Instagram, às 10 horas da noite. Então vai lá que você vai ficar sabendo de muita coisa e de repente você pode se interessar por alguma daquelas coisas lá, tá bom? Eu te espero então, te espero na terça-feira também, tá bom? Dia 17/11, para nossa live, tá? E falar mais um pouquinho sobre você. Ah, se cuida, viu?